This my shit. All girls love me like this. Ready for this? She's the queen bee, the star. Ei, mulheres de voz! Hoje estamos aqui, eu, Elisa. Ai, gente, eu sempre falo eu, Bia, primeiro, né? Pois é, eu dei um delay, eu só... Eu fiquei confusa agora, não sei. É porque eu tô pensando muito em coisas boas, sabe? Eu tava falando pra Elisa. É porque a Bianca, ela tava num outro universo, que agora ela é fã, o hobby dela é ser fã. De E novo, aí... depois do One Direction veio aí, minha nova eu sou fã de K-pop E agora agora. ela tava me explicando Os detalhes sobre ser fã. Gente, sério, E, mas e aí isso tem tudo a ver, sabe qual é? não tem nada a ver com o tema Tem, de hoje. com o tema de hoje. Ah, tem um pouco, tem Não é? mesmo. Que ela tá falando e você tá interessada na minha história. E pior que a Elisa ficou interessada, mas julgando um pouco. Mas Não, esse é o nosso jeitinho. A gente julga, mas a gente pergunta. Porque realmente, explica do que você tá falando. Ah, é que eu sou fã de K-pop agora. Não, né? mas é do Stray específico. Kids. É, especificamente. específico. Eu gosto do Stray Kids e do Blackpink, das meninas, sabe? Ah, das meninas eu sei. Também gosto delas. E aí eu tô também, assim, nessa vibe de ficar ouvindo, assistindo as coisas. Aí eu tô indo pro show. Eu comprei agora uns chaveirinhos que eu te falei agora, que tem uns bichinhos Como é que deles. é o nome do chaveiro? Esquizu. Gente, se quiserem falar sobre isso comigo, eu posso passar horas falando. Na família do Marcos, a gente passa agora os eventos só falando essas coisas. Mas eles gostam? Amam. Então pronto. Gente, dorama e K-pop. O Natal virou um evento sobre isso. Não tô, sem brincadeira. As pessoas que não assistiam ficavam assim olhando pra gente e a gente... Mas quem gosta? Várias primas do Marcos. Ah, entendi. E também tias do Marcos gostam de dorama. Sabem o nome de todos os porque atores. o público de dorama ou é gente, assim, da nossa idade, ou é senhora. São mulheres. A maioria das pessoas são mulheres, né? E são mulheres, assim. A gente, na verdade, na nossa idade, não vejo tanta gente Você não gostando. vê, não? Minhas amigas gostam muito. É porque você é mais nova. Então, acho que Tá, é isso que eu falo, entendi. Marcos. Eu acho que é uma galera mais nova que a gente e uma galera mais velha que a gente. A gente fica no Mas meio sabe um termo, negócio que eu limbo. acho engraçado? Eu tenho uma amiga que eu sei com ela semana passada. E a gente falando de dorama, eu sei que ela gosta. E aí ela falou, nossa, amiga, eu acho que eu não tô aguentando mais ver dorama. Aí eu falei, como assim? Porque ela é igual você, nível hard. Ela falou, não, é porque tem 10 anos que eu assisto dorama. Eu falei, amiga, eu nem sabia que dorama existia há 10 anos atrás. Cara, minha avó assistia em época de Sério? DVD. DVD? Aham, porque ela pegava Pois é, os gente, piratas. É realmente Então é um mundo que eu não conheço muito. e deveria eu conhecer. conheço o que a Bia me conta. A Elisa fala que se ela começar a assistir e se interessar... É porque, gente, eu sinto... É que ninguém que assiste É fala... meio termo. É meio termo. Ou você gosta ou você não assistiu. Então, eu não conheço ninguém que assistiu e falou... não curti muito. Até meus papos com a minha mãe são assim. Minha mãe adora também dorama. Ela gosta? Ela ama, a gente fica Eu acho que minha indicando. mãe ia gostar muito também. Eu falei pra ela assistir, mas ela ainda Ainda nos converteu. não se converteu. E aí o tema de hoje é mais ou menos sobre... Vai, Elisa, tem um pouco disso. É um pouco sim, porque a gente tá falando aqui sobre, não necessariamente hobbies, mas coisas que a gente gosta, né? E quando eu tava escrevendo esse roteiro, eu fiquei pensando justamente sobre a gente se justificar. Então, o tema é até quando precisamos nos justificar. E aí, eu queria começar te questionando isso. Se você já sentiu que estava sempre explicando suas escolhas, atitudes, sentimentos, qualquer coisa, pra alguém que no fundo nem queria te entender. Sabe quando a gente tá não nesse nível, né? Acho que esse assunto do K-pop e tal é até ok, mas de falar, não, assiste, vai, você tem que assistir, é tão legal. Não, mas eu acho que não só isso, assim. Por exemplo, mas por que você gosta disso? É porque eu gosto. E isso, não tô falando só sobre isso, né, do K-pop, do dorama que eu gosto, mas de outras coisas que vocês podem pensar, quem tá ouvindo e assistindo a gente, que vocês curtem, que faz sentido pra vocês, as pessoas ficam meio que, tá, mas pra quê? Uma vez que não faz sentido pra uma outra pessoa, parece que você tem que encontrar justificativas racionais do porquê você faz aquilo. E às vezes eu não sei nem se é só racional, mas justificativas que justifiquem o que a pessoa quer ouvir. Sim, Sabe quando você vai meio que um termômetro? Você vai medindo assim a confiabilidade que a pessoa tá te dando? Sim. E aí você vai vendo, não, porque eu gosto disso. E aí você vai vendo a feição da pessoa se vai mudando. Sim. E acaba que... Uma vez eu tive que explicar isso pra Valesca, que eu gosto de dorama, né? Aí eu falei assim pra ela, meu Deus. então, é que assim, tem muitos dispositivos, né, de gênero, e não é muito legal, o dispositivo amoroso ali, muito forte. Outro dia ela tava até me mandando uns negócios de notícias dos doramas, eu fiquei assim, gente, tô convertendo também. Ela assiste? Não, mas eu falei pra ela assistir como algo científico. Como estudo, porque realmente tem muita coisa ali de dispositivo amoroso, né? São os novos romances que a gente tá assistindo. Sim, com certeza. E aí ela falou assim, mas que bom que então você consegue
se divertir, né? Nem tudo precisa ser analisado. Eu fico assim, calma, não preciso ficar pra você que eu tô analisando tudo e que eu tô fazendo as coisas. Ah, gente, pra quem não sabe, a Valesca É a minha orientadora da orientadora, Bianca. Valesca Zanello. E aí eu fiquei assim, será que eu não tenho que ficar explicando pra ela que eu tô quase estudando e... Ai, que bom que você consegue se divertir mesmo, né, em outras coisas. Eu fiquei, posso? Tenho permissão? Parece que é isso, né? A gente tem que pegar a permissão daquela outra pessoa. E talvez se fosse outra pessoa tipo você, eu teria que justificar assim, ai não, Elisa, mas é porque tá em alta. É tá tão bombando." legal, é tão, sabe, atual. Exato. E aí eu acho que tem isso. Então, em menores ou maiores graus, a gente acaba tendo esse movimento de se justificar. Sim. E aí eu queria te questionar, por que a gente sente essa necessidade, então, de estar sempre justificando? Por que você falou isso pra Valesca era de uma forma, pra mim seria de outra? Para que a pessoa mantenha visão sobre nós, do jeito que a gente tenta construir. Então seria... Faz sentido? Então, deixa eu ver se eu entendi. Seria pra ela manter ou criar uma ideia sobre a gente. Sim, que tá sendo... E é isso, que eu quero construir, né? Exato. Porque tem muito essa visão, assim... É uma sensação, essa falsa sensação de controle que a gente tenta ter, de espero que aquela pessoa me veja dessa forma. Então, de que maneira eu vou me apresentar nessas situações? E eu acho que esse é um jeito da gente conseguir não manipular, nossa, maquiavélico, mas realmente fazer essa gestão e essa manipulação da visão que o outro tem sobre nós. Sim, eu concordo e eu acho que isso a gente pode até levar para outros lugares, quando a gente sai com determinados grupos de amigos, ou quando a gente tá em sala de aula, quando a gente... na nossa área profissional também. Sim. Então, como eu quero que as pessoas me veem profissionalmente, eu acho que principalmente, eu vou falar de um lugar de psicologia, porque é o que a gente tem hoje, que é o que eu sei hoje. Mas se a gente tá numa sessão de terapia, tem muito aquela percepção que não é muito trabalhado na nossa abordagem, mas de querer que as pessoas achem que a gente sabe de tudo. Ou querer ter todas as respostas. Ou até querer performar que tá tudo bem pra sua própria psicóloga. E aí, quando você foi falando isso, eu fiquei pensando em como que isso também é muito subjetivo das próprias inseguranças pessoais. Enquanto você também está querendo construir essa imagem, essa máscara para outra pessoa ao se justificar, que tipo de inseguranças, que pontos fracos você tenta esconder com isso? Eu vou trazer uma coisa que aí, se você não quiser falar sobre, a gente corta depois. Tá. Mas eu lembro que quando eu comecei a trabalhar aqui, foi mais ou menos na mesma época que você começou a produzir conteúdo. Sim. E eu lembro que quando você começou a produzir conteúdo, uma frase que você falava muito é que eu tinha medo que descobrissem que eu era uma farsa. Ah, até e hoje. eu me descobri. E Até aí hoje. eu acho que isso também mexe um pouco com isso de como que eu me reafirmo pra não descobrirem essa farsa, se é que ela existe, o que isso significa. Sim, sim. É bem a síndrome da impostora, né, que a gente fala, assim, é uma dessa questão da insegurança. E aí, era isso, assim, eu me sentia muito insegura, em alguns momentos também sinto, no quesito de... Será que ainda falta muita coisa? Será que eu ainda tenho que provar em outras coisas? E se me acharem muito boba fazendo... Acho que tinha muito esse lugar meu, por muito tempo, de... E se me acharem muito boba fazendo isso? Eu tenho que me reafirmar como essa pessoa acadêmica que estuda aqui. Então, eu acho que também são armaduras que a gente vai criando que até certo ponto são importantes, mas que também eu acho que fala sobre um lugar que precisamos olhar. Então, por muito tempo também eu ficava insegura de pintar meu cabelo. Aí quando eu pintei, eu fiquei assim, ai, que eu pintei. Mas ao mesmo tempo me pegavam com algumas pessoas que comentavam, nossa, mas como... Quando apareceu no Mídia Ninja, ai, eu lembro de alguns comentários, como é que a gente vai ter credibilidade de uma psicóloga que tem cabelo colorido? Eu fiquei, não tem nada a ver o cabelo colorido com uma coisa dessa. Mas a vontade era justificar. Claro que tem. Eu estudo há tantos anos. Eu tenho uma Olha quantos livros eu já e li e tá... parecia que eu precisava e a pessoa, tipo assim, escreveu aquilo, provavelmente esqueceu. Mas como aquilo era uma insegurança tão forte pra mim, gente... Te ativava num lugar diferente, né? Exatamente. Te tocava num lugar diferente. E eu fico pensando que é cansativo, né? Ficar se explicando. Sim. Tem um livro que acho que a gente até já falou aqui em outros episódios, que é A Sociedade do Cansaço. E ele fala também o quanto é cansativo viver numa cultura onde a gente precisa estar se justificando o tempo inteiro, se explicando por menor que seja o passo que a gente dá, a roupa que a gente veste, o acessório que a gente usa. E acho que principalmente quando a gente olha para um cenário nosso, né, feminino das mulheres, essa justificativa ela é quase que inerente. Então, Eu fico pensando, quando que essa justificativa também carrega quase um pedido de desculpa? de desculpa? Aham, Por tipo quê? assim, desculpa tá sendo isso, mas é porque... Sim. Desculpa por eu gostar de... É quase realmente... Perdão por não estar de acordo com o que você pensa, mas deixa eu te explicar isso aqui. E que
Cara, será que... eu acho que você até colocou isso no roteiro. Por que você quer explicar para as pessoas? Uma coisa que eu trago muito em terapia, não na minha terapia, mas no ambiente terapêutico, é quem merece ouvir sua história. Então, tudo bem a gente querer explicar o nosso lado, a nossa versão, por que a Bianca está gostando dessa banda agora. Tudo bem a gente se explicar, porque faz parte de uma conversa, faz parte da gente falar. E demonstrar interesse, E demonstrar né? interesse. Mas quem merece ouvir isso? Se eu já sei que tem uma pessoa que ela não tá nem aí, que eu vou falar, tudo ela vai me questionar, ela vai invalidar o que eu gosto, ela não vai me ouvir, ela vai, inclusive, assim, me criticar de uma forma bem velada, às vezes nem tão velada assim, pra que a gente fala? Ai, tô sentindo isso uma coisa meio pessoal. Pra você? Não, de história de vida mesmo. História de... Achei chique se eu falar história de vida. De história de vida pessoal mesmo. Mas é isso, né? Quantas vezes a gente acaba... E eu acho que as pessoas... A gente também... Eu fiquei pensando aqui, muito naquela ideia que as pessoas estão até questionando hoje, do quanto que, quando eu pergunto, e aí, como que você tá? Tá tudo bem? Você verdadeiramente não quer escutar se a pessoa tá bem ou não? Eu acho que muitas pessoas fazem perguntas com um falso interesse de querer se ouvir, mas de verdade não estão interessados. Então, tipo assim, só pra dizer que... Só cumprir o check pra dizer que eu me interessei? Eu vou sair um pouco agora do roteiro, mas isso que você falou, achei bem interessante de quem quer te ouvir, né? Da gente ver a diferença das pessoas que perguntam por um cotidiano ou até por um outro interesse por trás e quem realmente quer te ouvir. Você acha que, não vou nem perguntar como psicóloga, mas como Bianca, que você consegue distinguir quem quer te ouvir e quem tá te perguntando por interesse ou por outro motivo? Ou se é possível a gente fazer isso? Eu acho que é depender, primeiro, do tipo de vínculo que a gente já tem, a depender da intimidade. A gente consegue perceber quando uma pessoa tá mais ou menos disponível. Então, tipo assim, eu sei quando você tá mais ou menos disponível. Você, às vezes, fica mais calada, você fica mais avoada. Eu já fico numa posição também, que eu olho Já pro tem uma nada. posição olhando pro nada. Então, dá pra ver quando você tá mais ou menos interessado. Agora... Tem outras pessoas que eu acho que é isso, assim, quando a gente está iniciando uma relação, talvez seja mais difícil perceber. E talvez seja interessante a gente... E também, às vezes, até ser muito pessoal, assim, não enrijecer. Mas eu acho que, por exemplo, olho no olho faz diferença, contato visual, assim, né? Até de onde... A posição da pessoa. Essa pessoa tá, tipo assim, olhando pro celular. Tá? Eu acho que faz diferença, então, acho que uma questão física. Mas também fico pensando, assim, se ela tá presente ali... Ou ela tá mandando mensagem, ela tá fazendo outras coisas. Quanto que aquela pessoa tá. E eu acho que é isso também, não enrijecer, porque a depender a pessoa... É um momento. Não, e a pessoa tá insegura, assim. Tem gente que é insegura, não consegue olhar no olho no olho. Então isso quer dizer que a pessoa não tá escutando? Às vezes ela tá escutando muito mais do que uma pessoa que tá fingindo que tá te escutando olhando no olho. Então também acho que... Mas eu penso nisso, assim. Muito de relação pra relação a gente conseguir perceber esses limites. E entender que é isso que a gente tá falando. Nem todo mundo vai estar conseguindo... Vai estar disponível para nos escutar sempre. Vai estar sempre disponível para tentar entender a gente. E eu acho que é importante. E a gente também não vai estar sempre disponível para entender as pessoas. E eu acho que entender também essas limitações são importantes para também. Então a pessoa uma vez não pôde me escutar, uma vez não demonstrou essa disponibilidade. Eu vou romper. Vamos ficar no 880 também aqui? Sim. Acho que faz sentido. E pra ti? Quando eu te perguntei isso, eu acho que na minha cabeça foi para outro lugar, mas eu achei muito interessante você ter trazido esse lado também da disponibilidade do outro. Mas eu também acho que tem um lado de quem quer te ouvir de uma forma boa. Então, às vezes alguém vai te ouvir e vai falar, nossa, Bianca, que legal que você gosta dessa banda. E vai chegar para outra pessoa e vai falar, nossa, Bianca, eu gosto daquela banda, nada a ver. É a Luísa, gente. A Luísa... O pior é que ela não escuta e nem assiste podcast. Mas vamos mandar isso. Fala assim, a gente falou de você. A gente grava esse trecho pra ela e manda. Mas pior é que a Luísa, ela fala na cara mesmo. Ela fala na cara. Mas ela escuta. É brincadeira. Mas... Com julgamento? Sim. Sempre. Mas é o jeitinho dela. Só que tem esse lado de quem realmente merece ouvir sua história, que vai estar disposto a estar lá de verdade. E mesmo que não concorde, né? Às vezes é isso. Mesmo assim, que não concorde. Tu pode achar besta, bobo, mas... é tipo... Eu não tô aqui pra falar mal de você. Ou pra criticar o que você tá falando. Sim. Mesmo que seja assim... mesmo que eu não goste. Sim. Mas realmente esteja presente, sabe? Não só presente fisicamente, mas eu sinto, assim, não com todo mundo, eu acho que... eu concordo muito com isso que você disse, eu acho que a gente vai conseguindo medir isso de acordo com a relação que a gente constrói com a pessoa. Então, se eu sou mais próxima dela, mais distante, se eu já convivi, se eu já passei por algumas situações, é mais fácil.
mas também da gente entender o que vale mesmo ser dito pra quem deve ser dito. E como que a gente avalia isso? Como assim? Quem merece... Porque você falou isso. Quem merece ouvir a nossa história? Como que eu consigo medir isso? É mensurável? Eu acho que é muito pessoal. Por exemplo, quem merece ouvir minha história? Quando eu penso nisso, eu vou usar um exemplo de justificar por que eu gosto muito de maquiagem. Tem pessoas que eu vou falar com muito entusiasmo. Sim. E eu acho que essas pessoas, a primeira vez que eu falar, eu não vou saber como medir. Porque é como se fosse uma folha em branco. Mas eu te falei, nossa, Bia, eu gosto muito de maquiagem. E aí você fala, nossa, sério? Eu acho tão fútil. Eu não vou ter tanta liberdade assim pra falar, dependendo de como foi esse assunto e a forma como você falar da próxima vez. Então a primeira interação conta muito. Eu acredito que a primeira, não só a primeira, mas interações. Se eu vejo aqui, nossa, hoje a Bia falou isso. Aí eu venho arrumada um dia e ela fala que não gostou da minha maquiagem. Aí eu vou e compro um produto pra ela e ela fala que nunca vai usar. Então eu acho que são as interações que você tem com a pessoa que você consegue determinar isso, medir. Sim. Não vai ser em uma interação que eu acho que a relação precisa se basear, mas no conjunto de interações que vai se dando. Então, tudo bem você não gostar e falar, nossa, sério, eu não gosto, mas por que você gosta? É uma coisa. Falar, nossa, você não gosta? Realmente, eu não gosto mesmo não, acho meio ridículo. Sim. É diferente. Então, eu acho que a medida, ao meu ver, é o conjunto de interações que você tem, que você vai medindo. Então, se pra você tudo bem alguém falar, nossa, é ridículo você usar maquiagem e achar que é de boa, tudo bem. Mas se isso se repete com uma certa frequência, a pessoa não demonstra interesse por algo que você gosta, a pessoa desvaloriza e continua isso, eu acho que é uma forma de se medir, sabe? Sim, comunicação assertiva. Me lembrou muito, vou falar um dorama. Ah, meu Deus. Mas esse foi um dos doramas que fez bombar, inclusive, muitos doramas, que foi da Netflix, que é Advogada Extraordinária. É muito legal. É a história de uma mulher que ela tem eu não falo diretamente qual que é o nível de autismo, mas ela tem. E aí ela é advogada. Ela foi a primeira advogada autista da Coreia. A história é essa. E aí, inicialmente, contratam ela e tudo mais, e ela começa a ter várias relações com as pessoas, tipo, de amizade no trabalho, de namoro. E aí tem um deles que ele, tipo, o cara que é o namorado dela, que vira o namorado dela, spoiler, ele vai falando assim, ele se interessa até certo ponto, mas ele fala, então se você precisar de alguém pra conversar sobre baleias, o hiperfoco dela é baleia. Se você quiser falar sobre baleias, fala comigo sempre você precisar. Então na cabeça dela, do jeitinho que ela criou da regra, foi, com ele eu vou falar sobre baleias, a nossa única conversa vai ser sobre baleias. E até certo ponto ele tava muito interessado, só que ela falava tanto sobre baleias, que tem uma hora que ele falou assim, então, a gente pode conversar sobre isso só na hora do almoço? Baleias vai ser nosso papo do almoço. E aí ela começou a entender sobre isso, entender que aquela história é válida, o que eu quero falar é válido. E aquela outra pessoa pode recusar em algum nível sobre isso, mas estabelecendo uma regra ali pra continuar falando de uma coisa que é interessante pra mim. Isso é importante pra mim. E aí, acho que foi interessante ao longo de todo o processo, porque também tem de outras amizades, que ela vai percebendo, isso é importante pra mim, mas a outra pessoa também quer outros temas, a outra pessoa também quer falar sobre outras coisas. A gente consegue chegar em meios termos, sem eu ser desvalidada e sem eu desvalidar a outra pessoa. Eu concordo. E aí, até usando esse exemplo do dorama, pelo que eu entendi, precisou ter esses dois lados. Então, os dois lados entenderem que há espaço pra isso, Sim. mas talvez não o tempo inteiro. E os dois lados flexibilizarem. Exatamente. O que eu acho que pode acontecer, em alguns casos, é justamente não ter a flexibilização dos dois lados. Então, eu falar que eu gosto muito de baleia, você fala, então beleza, vamos conversar aí quando der. Sim. Então, não ter essa intencionalidade mesmo de estar presente. Mas, até aproveitando esse gancho, eu acho que a gente pode continuar no próximo episódio. Porque o próximo episódio não é exatamente sobre isso, mas entra nisso também, que é, estou numa relação tóxica? Porque, mas calma, não é sobre relacionamentos tóxicos. Tá. Porque é isso, hoje em dia tudo é tóxico. É exatamente isso. Sabia, imaginei que você ia É exatamente isso. Boa, Então, gostei. nem todo relacionamento precisa ser tóxico pra gente querer sair. E acho que é importante a gente entender o que é uma relação tóxica e o que é uma relação que não funcionou. Que tem uma diferença. E aí a gente vai continuando esse papo no próximo episódio, daqui a 2 semanas. Gostei. Boa. Então é isso, gente. Se você gostou, se fez sentido pra ti, aproveita pra ti, se inscrever, comentar. Também siga a gente no @pod.mulherdevoz, estamos no Instagram e no TikTok. @psi.bianca, Instagram, TikTok e YouTube. Então, se você está assistindo isso aqui pelo YouTube, já vai, se inscreve também no Psi
Bianca. Mas se você tá em alguma plataforma de áudio ou vídeo, vai pro YouTube também, se inscreve, cara. Faz tudo isso junto. E se você tem interesse em saber mais sobre psicoterapia, tem interesse em agendar uma psicoterapia, ou com alguma de nós, ou com alguém que a gente dá supervisão, a gente tem uma clínica, que é a Mulher de Voz, Comunidade Clínica, e nela a gente indica a partir do processo de acolhimento, em que a Elisa, a Mari, que faz o podcast, ou a Luísa, que a gente vive falando aqui, coitada, e já fez uma participação mais do que especial aqui com a gente em alguns momentos, elas fazem esse acolhimento para entender mais sobre as suas demandas, seus objetivos, que horário você pode, quais valores você pode também de investir na psicoterapia. E a partir daí, elas te encaminham para uma psicóloga que a gente faz supervisão mensalmente. Então, é isso, gente. Um beijo. Tchau. There's no shit. All girls love to be like this. She's the queen bee, the star.